Olá, queridos colegas professores da Rede Municipal de Francisco Beltrão. É com imenso prazer que eu estou novamente aqui para gravar essa nossa terceira videoaula. Estaremos trabalhando neste módulo 2 com os professores de Educação Infantil 4 e 5 anos e os professores de primeiros anos e segundos anos. Eu sou a professora Carmen Luzia Mendes Pereira, coordenadora pedagógica da Escola Municipal Nossa Senhora do Sagrado Coração. Estarei fazendo um breve retorno às videoaulas número 1 e número 2 para situá-los no que nós já trabalhamos, voltar um pouquinho, historicamente para situá-los novamente. Então, na primeira videoaula, professores, nós trabalhamos o que é a consciência fonológica. O que a consciência fonológica desenvolve, como ela facilita, ela colabora para a aquisição da aprendizagem da leitura e da escrita, como facilitadora na aprendizagem da leitura e da escrita. O que é a consciência fonológica? A consciência fonológica nada mais é do que o pensar sobre a nossa linguagem oral, as regularidades que existem dentro da nossa língua oral. Que são quais essas regularidades, professores? Frases, palavras dentro de palavras, tamanhos de palavras, palavras iniciadas com a mesma sílaba, que são as aliterações, rimas, os fonemas, as crianças compreenderem os fonemas, terem sensibilidades desses fonemas. Então, essas são as regularidades. É nós aprendermos auditivamente, compreendermos auditivamente todas essas regularidades, manipularmos auditivamente a nossa linguagem oral, fazermos brincadeiras e atividades lúdicas prazerosas que desenvolvam em nossas crianças todo esse aprendizado lúdico, prazeroso, desde a nossa educação infantil 4, que possibilita o aprendizado das nossas crianças dessas regularidades da nossa língua oral. Lá na Educação Infantil 4, lembram que na nossa segunda videoaula, professores, nós trabalhamos muito sobre o processamento auditivo, que para se adquirir a consciência fonológica, se pensar sobre a nossa língua oral e aprender todas essas regularidades, a criança precisa ter um aparelho auditivo que ela consiga compreender todo o processamento auditivo. O que é o processamento auditivo? É ter o aparelho auditivo que compreenda todo som que entra pelas nossas orelhas, por exemplo, entra pelo nosso ouvido e chega lá no nosso cérebro, e esse som é captado pelo nosso cérebro e ele é interpretado, ele é analisado, ele é pensado, ele é compreendido pelo nosso cérebro. Que som é aquele? Então, para a criança compreender, aprender, entender a consciência fonológica, ela precisa ser muito bem desenvolvida, estimulada auditivamente lá na Educação Infantil 4. Então, como que nós faremos isso? Nós estaremos fazendo isso, professores, através de muitas brincadeiras que vão desenvolver a criança em suas habilidades auditivas, brincadeiras que desenvolvam através de muita ludicidade, de brincadeiras que estimulem a criança no seu aprendizado ambiental, brincadeiras ambientais com o seu corpo, como eu falei naquela última videoaula, brincadeiras de estalar de dedos, de palmas. E quanto tempo eu vou estar realizando essa atividade diariamente? Professores, de 15 a 20 minutos que você esteja trabalhando diariamente com essas crianças, você vai estar possibilitando uma reflexão, um aperfeiçoamento, uma estimulação correta para que essas habilidades sejam fortalecidas, e quando a criança chegue lá na Educação Infantil 5, aí sim as habilidades, as regularidades da consciência fonológica sejam desenvolvidas.
Nessa nossa terceira videoaula, professores, nós entraremos especificamente dentro das etapas da consciência fonológica. Quais são essas etapas? Como nós devemos trabalhar em sala de aula essas etapas ou hierarquias da consciência fonológica. Como nós devemos desenvolver em sala de aula, desde o início do ano letivo, essas hierarquias da consciência fonológica. Desenvolver frases e palavras, palavras dentro de palavras. Essa é a primeira hierarquia da consciência fonológica que eu preciso desenvolver com os meus alunos, professores. Não é lá na educação infantil 4, quando a criança chega na escola, eu começar a trabalhar com ela letras, sons de letras, que vai desenvolver essa criança lá no primeiro ano. Eu vou estar queimando etapas com essa criança. A gente fica ansioso, né, professor, por desenvolver as crianças e muitas vezes nós queimamos etapas no desenvolvimento dessa criança. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu apresento letras, a letra por si só, ela é um código. E um código, quando eu apresento outro código, eu vou formar outro código. E nós não queremos crianças que sejam alfabetizadas com códigos, que apenas decodifiquem palavras. Hoje no Brasil, nós sabemos que nós temos crianças, muitos leitores que apenas decodificam palavras, que não compreendem, que não pensam sobre o significado do que estão lendo, do que estão escrevendo, não compreendem, não analisam, não são leitores analíticos. Então, professores, que tipo de leitores que nós queremos formar? Leitores que apenas codificam ou leitores que sejam leitores que compreendem aquilo que estão lendo, que aquilo que estão escrevendo? Qual tipo de leitor que eu quero estar formando? Então, professores, não queimem etapas, não se afobem naquilo que vocês estão fazendo. Não adianta de nada eu apenas ensinar letras soltas para o meu aluno. Aquilo não significa nada para a criança, letra solta. O B, é claro que as crianças têm que conhecer o desenho da letra, mas neste momento vamos trabalhar atividades lúdicas, prazerosas, desenvolver a consciência auditiva de palavras. Palavras têm sentido para a criança. A criança sabe o que é um copo, ela sabe o que é uma xícara, ela sabe o nome da sua mãe, do seu pai, ela sabe o nome do seu irmão, ela sabe palavras, ela compreende, tem significado. Letra solta não tem significado algum para a criança. Como eu falei anteriormente nas outras videoaulas, quantas crianças que você, professor, conhece? Eu conheço inúmeras crianças que conhecem o alfabeto de cor e salteado e que não conseguem fazer a relação desses grafemas para os fonemas, para a leitura e a escrita. Então, conhecer as letras de cor e salteado não me garantem uma leitura. Não me garantem. Então, professores, existe muito mais do que a forma como nós trabalhamos. E é isso que eu quero despertar em vocês, essa curiosidade em buscar essas novas formas para que o seu trabalho se torne mais fácil, mais prazeroso, que o caminho se torne mais compreensível de trabalhar. Nessa terceira videoaula, professores, eu estarei trabalhando a primeira hierarquia que nós temos que desenvolver nos nossos alunos lá na Educação Infantil 5. Mas como eu falei anteriormente, professores, eu já tenho uma turma de primeiro ano, eu estou com uma turma de segundo ano, de terceiro ano, de quarto ano, de quinto ano. Então agora eu não vou poder mais desenvolver essas habilidades, essas hierarquias para ficar
pode e deve. Se vocês, professores, perceberem que seus alunos não têm consciência dentro dessas hierarquias, eles não possuem consciência fonológica, e eu posso dizer para vocês que nós temos crianças alfabetizadas entre aspas. Por que que eu falo isso? Porque são crianças que estão alfabetizadas, mas apenas são crianças que decodificam palavras, que não compreendem palavras, que não compreendem aquilo que estão lendo, que não possuem consciência fonológica. Porque nós temos, na nossa escola, nós fizemos algumas experiências que nós comprovamos isso que eu estou falando para vocês, professores, que crianças que já liam e escreviam, e a gente fez perguntas de consciência fonológica e as crianças não sabiam responder. Então, a leitura e a escrita não me garante que eu possua consciência fonológica. Então, a primeira etapa que eu vou estar desenvolvendo com a minha criança, com as crianças, professores, qual é a primeira hierarquia? O porquê do desenvolvimento da consciência de palavras e frases. Por que, professor, consciência de palavras e frases? Porque a palavra tem sentido. Frases têm sentidos. Letra, nesse momento que a criança não sabe ler e escrever, a letra por si só não tem sentido, não faz sentido, não quer dizer nada. Sílaba não tem sentido para a criança, a sílaba solta não quer dizer nada para a criança. Vocês vão compreender logo nos slides aqui abaixo. Então, a palavra prato tem sentido. Mamãe tem sentido. Papai tem sentido. Então, nesse primeiro momento, eu vou estar desenvolvendo a consciência de palavras e frases. Neste quadro abaixo, essas hierarquias que até o final da alfabetização, da educação infantil 5, ou lá no primeiro ano, ou no segundo ano, vocês estarão desenvolvendo consciência de palavras e frases. A criança se apropriou, ela compreende o que é uma palavra, uma frase, aí você vai entrar dentro da consciência de palavra, dentro de palavra. Isso aqui é muito legal, as crianças adoram. Nós temos vários jogos, eu vou estar dando exemplo desses jogos. Aí nós vamos para a consciência de sílabas, que é da nossa próxima videoaula, eu vou estar dando um monte de exemplos. Aliterações, rimas e consciências fonêmicas. Nessa videoaula eu vou estar me restringindo à consciência de palavras e frases. Consciência de palavras e frases. Então, é a compreensão de que a fala consiste em frases de diferentes tamanhos e que as frases são compostas de palavras que também têm diferentes tamanhos. Professores, vocês não se surpreendam se vocês pegarem alunos de quartos e quintos anos e se vocês perguntarem para eles o seguinte, dentro da frase, o gato é amarelo, quantas palavras tem? E eles não souberem responder para vocês, não se surpreendam. Porque as crianças, muitas, não têm consciência de palavras. Eles não sabem que existem palavras pequeninas, principalmente as palavras pequenas, pegam muito eles. Por quê, gente? Porque sempre foi ensinado para eles que a palavra, aqui o A, dentro dessa frase aqui abaixo, é uma vogal. Que o E é uma vogal, que nunca foi dito para eles que lá dentro da frase o A era uma palavra, que o E é uma palavra, que ali dentro dessa frase, exemplo, a menina é legal. Nós temos 4 palavras. Aqui está escrito, mas a criança tem que compreender auditivamente. Nós estamos falando de consciência
fonológica. Eu não vou estar escrevendo lá no quadro. A criança tem que fazer essa contagem de palavras auditivamente. Por isso que ela tem que compreender o que são palavras, professores. Que palavras têm significados, que as palavras elas podem ser pequenas, médias ou grandes, que uma palavra pequena, olha ali embaixo o exemplo dessa frase, que o A é uma palavra pequena, que o é uma palavra pequena, pois abre apenas uma vez a minha boca. Ou nós consideramos também a palavra uva, uma palavra pequena, tem 3 letrinhas. Abre 2 vezes a minha boca, mas ela tem apenas 3 letrinhas. Ela tem 2 sílabas, mas ela tem só 3 letras, eu considero uma palavra pequena. Palavra ovo também eu considero pequena. Abre 2 vezes a minha boca, mas eu considero pequena. Uma palavra média, a gente considera uma palavra média quando nós abrimos a boca 2 vezes, mas eu tenho acima de 4 letras. Por exemplo, ali, legal. Eu abri 2 vezes a minha boca. Café, bola, cola, sola, bolo. Eu considero palavras médias quando eu abro a minha boca 2 vezes. Eu considero, para explicar para minhas crianças uma palavra grande, a partir quando a minha boca abre 3 vezes, 3 sílabas acima. Por exemplo, nessa frase acima, a palavra menina é uma palavra grande. Ou outras palavras que abram acima de 3 vezes a boca. Elefante, hipopótamo, né? Então, são palavras que eu considero palavras grandes. Por quê? Eu tenho que explicar para minha criança tudo isso. A criança tem que compreender, professores. Eu tenho que explicar, a criança não nasce sabendo. Muitas vezes nós olhamos a criança com uma visão adultocêntrica. Isso é muito fácil para mim, que sou alfabetizada, que sou letrada, mas para minha criança não é fácil não compreender isso. Que existem palavras pequenas, médias e grandes. Professores, é tão difícil para a criança compreender isso, que quando eu pergunto para ela se a palavra boi é uma palavra pequena, média ou grande, ela me diz que a palavra boi, muitas vezes, quando a criança não tem consciência fonológica, ela fala que a palavra boi é grande, porque ela pensa no significado e não na palavra. Quando a criança não compreende o termo palavra, professor, ela está presa no realismo nominal, que nas futuras aulas eu estarei trabalhando esse tema do realismo nominal com vocês muito bem explicitamente para vocês compreenderem o que é o realismo nominal. Quando a criança não compreende o termo de palavra, ela está presa no significado, ela não pensa no significante. Enquanto a criança está presa no significado, ela não se alfabetiza. Ela não se alfabetiza, professores. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Muitas crianças, vocês vão me dizer, mas Carmen, a gente sempre ensinou da mesma forma e muitas crianças alfabetizam. Eu sei que muitas crianças alfabetizam da forma que eu ensino. Por quê, professores? Porque essas crianças não têm dificuldade de aprendizado, mas muitas crianças nós são alfabetizadas, mas não são letradas. Por que que no Brasil nós temos tanto déficit na educação? Por que que nós temos tantas crianças que são alfabetizadas, mas não são letradas, que não compreendem aquilo que lê, que escrevem, que vão tão mal nos testes? Por quê? Não preciso responder, né? Como passar por essas etapas? Como passar por essa etapa? A criança precisa ser capaz de saber como a linguagem oral se organiza, professores. Ela precisa perceber como as cadeias sonoras da fala, a consciência fonológica, que a cadeia sonora da frase, as cadeias sonoras da fala são organizadas de que forma? Então, nós falamos frases, que frases são informações, vamos dizer assim, são mensagens
curtas, são mensagens, às vezes, um pouco longas, mas que são mensagens, que eu quero dizer alguma coisa sobre algo. E eu vou estar dando exemplos para as minhas crianças. Eu vou estar fazendo atividades que trabalhem muitas mensagens, muitas frases. Vou estar trabalhando muita frase com ela. E dentro dessa frase nós temos palavras, que toda palavra tem um significado, ela quer dizer algo, né? E que essas palavras variam seus tamanhos, que elas podem ser pequenas, que elas podem serem médias e que elas podem serem grandes. Tem que estar explicitando isso para as minhas crianças, trabalhando muito. Não é um dia, 2, 3 professores. Às vezes nós vamos trabalhar com essa consciência de frases e palavras 1 mês, 2 meses. Não se afobem, professores. Nós temos que trabalhar até a criança compreender. A partir do momento que a criança compreendeu, aí sim nós vamos para a próxima etapa. Quando a criança compreendeu o que é frases, o que são palavras, aí nós vamos entrar na próxima hierarquia, que são as sílabas, que as nossas cadeias sonoras. Então, nós temos as frases, as palavras, que as palavras têm tamanhos, que as palavras podem ser pequenas, médias e grandes, que uma palavra pode ter um tamanho e que dentro desse tamanho tem pedacinhos, que essa palavra pode ter 2 pedacinhos, 3 pedacinhos que nós chamamos de sílabas, que essas sílabas têm as unidades menores ainda, que é a consciência do fonema, que é a parte mais difícil para nós fazermos a nossa criança compreender. E hoje, qual é o trabalho que nós fazemos? É ao contrário, professores. Nós trabalhamos com um método sintético, que nós apresentamos a sílaba, a letra, primeiro para depois fazermos a junção da sílaba e da sílaba montarmos a palavra. Então, nós começamos de algo que não tem significado para a criança, porque a letra não tem significado algum, porque a letra L não tem significado algum para a criança. Logo abaixo eu vou estar mostrando isso com mais detalhes. Para alfabetizar, se faz necessário desenvolver um nível de sensibilidade e o processamento auditivo. Então, quando a criança chegou, professores, numa sensibilidade auditiva que ela compreendeu, que lá dentro de uma frase nós temos 5 palavras, um exemplo, que eu vou pegar uma palavra específica dessa frase, e que lá dentro dessa palavra eu tenho 3 pedacinhos, e que lá dentro desses 3 pedacinhos, o primeiro pedacinho tem 2 letras, o segundo pedacinho tem 3 sons, no caso, 3 letrinhas, e que no terceiro pedacinho eu tenho 2 letrinhas, que são 2 sons, e eu sei os sons, as letrinhas que eu tenho lá, essa criança tem sensibilidade auditiva. Ela está com o processamento auditivo pronto para se alfabetizar. Quando ela chega lá no primeiro ano, professores, essa criança, o método que eu trabalhar, a metodologia que eu trabalhar de alfabetização, essa criança facilmente irá se alfabetizar. Então, professores, eu tenho que preparar a minha criança auditivamente, sem queimar etapas, sem eu me afobar. O problema é que nós ficamos afobados de ajudarmos os nossos professores lá no primeiro ano, muitas vezes os professores que trabalham com infantil 4 e 5, e nós estamos queimando etapas das nossas crianças. Nós devemos estruturar um trabalho respeitando os níveis hierárquicos. Eu já falei lá atrás para vocês, professores. Eu não posso ultrapassar uma etapa. Então, quais são as etapas da consciência fonológica que eu tenho que desenvolver? Frases e palavras, palavras dentro de palavras. Aí eu vou para as sílabas, aliterações, rimas e, por último, fonema. Eu só vou passar de uma etapa para outra quando a minha criança se apropriou da etapa anterior.
E ainda eu vou avaliar se a minha criança se apropriou. Eu não vou ir no achismo. Eu não vou ultrapassar essa etapa achando. Eu vou estar fazendo uma avaliação, elaborando uma avaliação de consciência fonológica e vou estar avaliando meus alunos para observar se ele se apropriou daquela etapa que eu estou trabalhando para eu estar indo para a próxima etapa. Então, não adianta, professor, eu estar pulando etapas. Porque se a criança não se apropriou daquela etapa, ele não vai ter sentido, não vai ter significado. Ele não vai se apropriar. Então, não adianta pular etapa. A estimulação, já falei muitas vezes, está repetindo, professores. De 15 a 20 minutos por dia é suficiente, mas vocês vão adorar trabalhar dentro da consciência fonológica. Eu tenho certeza que vocês vão trabalhar muito mais que isso diariamente. Precisa ser envolvente, professores. Por quê? Porque o cérebro da criança, ele aprende através de significado, precisa ter significado nessa etapa, precisa ter sensações, precisa ter emoções, a criança precisa fazer imitações. Então, nada me adianta de atividades por si só, que não me traga tudo isso, nem significado, nem sensações, nem emoções, nem imitações, atividades, 2, 3, 4, 5 atividades numa manhã, que não trouxe significado, não trouxe sensações, não trouxe emoção, não trouxe imitação, e a minha criança não vai aprender. Não adiantou de nada tudo isso. Então, professores, pensem com muito carinho na atividade que vocês vão estar proporcionando para suas crianças. Planejem com muito carinho. Eu sempre digo para os meus professores lá do Sagrado, 1 ou 2 atividades numa manhã, mas bem trabalhada, bem desenvolvida, bem esmiuçada, de todas as formas, é muito melhor do que eu trabalhar 5 atividades jogadas lá para a criança sem ser trabalhada, bem trabalhada, nesse sentido. Assim, vamos analisando e segmentando em níveis cada vez menores. Então, nós iniciamos com sequências didáticas, professores, eu já falei muitas vezes, e os professores que eu trabalho há muitos anos sabem que eu não sei trabalhar sem sequências didáticas. Para mim não existe um trabalho sem uma segmentação, sem uma sequência. Os alunos precisam disso, professores. Precisam ter algo, uma sequência de ideias. Eu não posso estar pegando atividades soltas, estar jogando uma atividade diária. Eu preciso ter uma rotina, professores. Então, sequências didáticas que envolvam uma semana, às vezes, de trabalho, 2 semanas, dependendo da sequência didática, dependendo do tema que você vai utilizar. Então, eu vou trabalhar dentro de uma sequência didática, algo que faça sentido, professores. Textos populares e curtos nessa fase. Por quê, professores? Porque nessa fase as crianças têm uma memória de curto prazo. A professora Luísa já trabalhou com vocês lá nas videoaulas dela essa questão da memória de curto prazo. Não adianta trabalhar com uma sequência didática extensa. A criança não se apropria, ela não memoriza. Preciso trabalhar com textos legais, com músicas, com poesias, com parlendas, mas curtas, que elas consigam, não é decorar, mas que elas consigam interagir, compreender essas quadrinhas, poesias, que se tornem praticamente decorado, cantigas, que isso se torna significativo para a criança. Não adianta trabalhar um texto extenso, não adianta de nada, professores. Eu preciso trabalhar frases, palavras dentro de palavras, essa brincadeira. Tem muitos jogos do PENAIC que trabalham palavras dentro de palavras, maravilhoso.
sílabas, aliterações, rimas e, por último, fonemas. Já falei para vocês. Cada nível hierárquico deve ser amplamente trabalhado, também já falei, professores. Muito bem trabalhado. Então, vocês viram quantos níveis hierárquicos que nós temos. Nós temos 1 ano para desenvolvê-los. Então, você pode estar trabalhando 2, 3 meses dentro de um nível. Quando seus alunos se apropriaram daquele nível, eu passo para outro. Eu trabalhei a consciência de palavras e agora eu vou lá para aliterações. Então, agora eu não trabalho mais as palavras, tá? Só vou para aliterações. Não, eu vou sempre estar fazendo um feedback, voltando, um ir e um vir. Trabalhei consciência de palavras, fui para literação, mas eu vou estar dando uma ênfase na consciência de palavras também, professores. Então, vou estar sempre indo e vindo dentro daquilo que eu já trabalhei. Consciência de palavras, palavras dentro de palavras. Então, vou estar sempre indo e vindo dentro daquilo que eu já trabalhei. Trabalhei consciência de frases, palavras, palavras dentro de palavras, aliterações, e agora vou trabalhar rimas. Então, vou estar indo e vindo, indo e vindo. Entenderam, professores, essa questão das hierarquias? Porque sempre tem aquele aluno que, às vezes, por mais que você trabalhou, ainda não se apropriou. Então, eu preciso estar fazendo esse feedback com os meus alunos. Aqui eu estou dando uns quantos exemplos de jogos que vocês podem estar fazendo de consciência de palavras com os alunos de vocês em salas de aula, professores. Desenvolver a noção de palavras, eles têm que entender o que é uma noção de frases. Apresentar a explicação do que é uma frase, dar exemplos de frases, pedir que elaborem frases com cenas, formar frases a partir de mímicas, descobrir palavras dentro de palavras, contar palavras que se repetem nos versos, em música, em poemas, subtrair em cantigas, trocar. Aqui nós temos vários exemplos que vocês vão ter acesso nesses slides, que vocês, como eu já falei anteriormente, é um material de apoio para ficar para vocês, né? Quem quiser estar imprimindo, né? Esse também é um exemplo de 2 musiquinhas que vocês, por exemplo, vai trabalhar essa sequência didática da musiquinha A Barata Diz Que Tem. Então, você trabalhou toda essa sequência didática, você cantou, você levou a musiquinha para a sala de aula, aí você vai pôr no papelógrafo, você vai pedir para as crianças circularem aonde tem a palavra barata, vai mostrar a palavra barata, quantas vezes a palavra barata apareceu no texto. Primeiro você fez auditivamente com as crianças, quantas vezes a palavra apareceu, depois você colocou lá no quadro. Então, a sequência da borboletinha é a mesma coisa. Então, você pode estar explorando muito essas sequências, que são textinhos que a gente trabalha sempre, né? Essas sequências, textinhos, lá no Infantil 5, lá no 1º ano, são textos populares mesmo. Aqui em cima, uma outra sugestão, professores, desse textinho, vocês podem estar encantando. Lá em cima do piano tem um copo de veneno, quem bebeu morreu, o culpado não fui eu. E numa outra versão você troca a palavra, lá em cima do morro, e você auditivamente você vai perceber qual a criança que tem sensibilidade auditiva. Então você vai cantar várias vezes a forma correta, né? O popular. E depois você troca a palavra, você vai perceber qual a criança que tem sensibilidade para te dizer: não, professora, não é morro, é piano, professora. Então, você vai perceber a tua criança que tem sensibilidade auditiva. Essa é uma atividade bem legal para estar sendo feita e sendo desenvolvida em sala de aula. Outra atividade, completa a frase com uma palavra. Fui ao mercado, comprei. E as crianças têm que ir dizendo para você. Você pode estar usando uma lista semântica. Então, fui ao mercado, comprei o quê? Maçã. A outra vai dizer pera, a outra vai dizer abacaxi. Você pode estar aproveitando a frase, colocando a frase lá no quadro e colocando as palavras, professores. Vocês podem estar escrevendo, não tem problema lá no Infantil 5. Você pode estar colocando as palavras do ladinho da forma como eu fui colocando aqui e
Quantas palavras diferentes apareceu? Que tamanho essas palavras têm? Na palavra, na frase, fui ao mercado, comprei maçã. Quantas palavras apareceram? Que tamanhos essas palavras tinham? Então, você pode explorar muito essas frases. Essa atividade nós fizemos lá no Sagrado Coração, com a turminha da professora Viviane, do primeiro ano. Esse jogo, professores, é maravilhoso para vocês estarem trabalhando. Ele é o jogo do Penaic, Batalha de Palavras. Nós desenvolvemos várias atividades com este jogo, em várias turmas. Diferentes atividades foram realizadas com esse mesmo jogo, porque as professoras são muito criativas. Com Batalha de Palavras, que conta os tamanhos das palavras, né? Lá no primeiro momento, quando nós desenvolvemos a consciência de palavras, foi muito utilizado esse jogo. Então, vocês percebam as crianças contando os tamanhos de palavra. Muito interessante. Isso também foi uma atividade que nós desenvolvemos, que é imitando os animais. Foi usado aquela música da Xuxa, né, imitando os animais. Também é dentro da consciência de palavras. Percebo que foi a professora construiu um papelógrafo, né, onde ela colocou, além do significado, significante, né, para as crianças fazerem o comparativo. Isso é muito importante, professores. A palavra, né, que é o significado e o significante junto, para as crianças estarem compreendendo o tamanho da palavra, que é o seu significado, e o seu significante junto. Então, sempre estarem utilizando. Esse jogo do Penaic também, professores, é muito interessante, que é palavras dentro de palavras, muito legal, as crianças adoram jogar. Foi desenvolvido em várias formas também pelas professoras, utilizado muito nos jogos com as turmas, eles adoram estar jogando. Esse poema é um poema bem legal, que é O Guarda-Chuva do Guarda, do Bartolomeu Campos de Queiroz. Também é uma sugestão, professores, para vocês estarem vendo como nós podemos estar utilizando. Com o nome do autor, Bartolomeu, foi criada uma atividade de palavras dentro de palavras, para estar trabalhando com as crianças a compreensão que dentro da palavra Bartolomeu, nós podemos estar criando diversas outras palavras com diversos outros significados. Então, percebo, Bartolomeu, nós temos a palavra bar, a palavra ar, a palavra tolo, meu e eu. Isso é muito importante para as crianças perceberem que nós utilizamos as letras do alfabeto, as mesmas letras para escrevermos as diversas outras palavras. Isso é muito importante as crianças estarem percebendo e compreendendo isso, professores. A professora Lenice fez uma atividade com seus alunos com aquele jogo Batalha de Palavras. Nós publicamos lá no Facebook. Quem quiser visitar a nossa página, estar visualizando, foi muito divertida, as crianças adoraram estar brincando com esse jogo, uma versão diferente que a professora Vivi brincou em sala, a professora Lenice fez um jogo, esse jogo lá fora, né, um ambiente interno e externo, para vocês perceberem como nós podemos estar utilizando de formas diferentes o mesmo jogo. Aqui nós temos outra sugestão de jogos que nós fizemos do ano passado, dentro da consciência fonológica, de tamanhos de palavras que nós utilizamos no mercadinho, palavras pequenas, médias e grandes, onde as crianças tinham que dividir os alimentos conforme o tamanho das palavras. Eles observavam o desenho, né, o significado e o significante, sempre observando isso, né, o significado, que é o objeto, e o seu significante, que é a palavra, né? E elas tinham que classificar na ordem correta. Nossa, crianças alfabetizadas tiveram dificuldade e não sabiam classificar na ordem correta, professores. Para nós entendermos que muitas crianças estão alfabetizadas, mas ainda não possuem consciência fonológica. Dentro desse jogo, nós trabalhamos aliterações, nós trabalhamos rimas, palavras dentro de palavras. Foi
Foi feito também uma brincadeira do carrinho, né? Fui ao mercado, comprei macarrão da música cantada, né? E eles tinham que achar outras palavras que começavam igual, né? Então ali nós usamos mamão, foi encontrado maracujá, manga, maçã, massa, maionese. Então foi trabalhado aliterações com o mesmo jogo, só para vocês compreenderem como a gente pode explorar um mesmo jogo. Então, professores, essa nossa videoaula nós trabalhamos a primeira hierarquia que nós temos que desenvolver com as nossas crianças, que é a compreensão de frases, o que são frases e quantas palavras nós temos dentro de uma frase. O que é uma palavra? As crianças têm que compreender o significado de palavras. Muito, professores, compreenderem o significado de palavras. Que essas palavras, elas podem ser pequenas, que elas podem ser grandes, que elas podem ser médias. Ou por que que elas são pequenas? Porque a minha boca abre poucas vezes. Ou por que que elas são médias? Porque a minha boca abre algumas vezes. Ou por que que elas são grandes? Porque a minha boca abre mais vezes. Então, professores, nas nossas próximas videoaulas, nós trabalharemos as próximas hierarquias da consciência fonológica. Eu espero estar contribuindo com o aprendizado de vocês e um abraço a todos.